Aí, Pronto, bem melhor. é melhor? Então tá. Ó, a gente vai falar sobre fundamentos e técnicas de operação e manutenção em ETR. Na minha empresa eu sou encarregado de operações, né? Eu vou ser o facilitador de vocês. A minha formação é química industrial, tá? E a gente vai conhecer o modelo de estação que vocês têm, focado na realidade de vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, quem nós somos, né? O que é a Alpersan? A Alpersan ela foi criada em junho de 2012, uma empresa relativamente jovem, né? Nova. Ela é criada pelo Banco Pátria do Brasil, que é o maior fundador de investimentos em infraestrutura da América Latina, juntamente com a Enasa. Essa empresa ela é referência em engenharia e saneamento, que é justamente a Alpersan. Ela é especializada em tratamento de efluentes industriais, perigosos, biológicos, né? Tudo que tem relação a efluentes ou água, a gente atua dentro do Brasil. Tá bom? Aí como é que ela foi formada? Ela tem uma parceria desde junho de 2012, né? E ela tem um mercado corporativo aí, e ela tem como maior acionistas esses dois, né? O Banco Pátria e a Enasa. Do Banco Pátria e a Enasa surgiu a Alpersan. A Alpersan era uma das empresas, né? Que foi adquirida pelo grupo, né? Ali embaixo a gente consegue ver o Alpersan, Enasa, a GT, a HZT, a RAIT. Daqui, que vocês devem conhecer, a White Martins, né? A White Martins foi adquirida por nós, e aí ela montou o grupo Alpersan, adotou Alpersan. E o que significa Alpersan? O que é o nome Alpersan? É Oper de operação e San de saneamento, né? Então é operação e saneamento. Beleza? Aqui historinha, né? Quando é que ela foi criada, quais foram os investimentos iniciais, né? Ela iniciou aí com um investimento aí de 600 milhões de saneamento, né? Isso é um jornal que saiu, um jornal do estado de São Paulo, que é onde fica a nossa matriz. E o que a gente faz? Nós temos algumas modalidades. Dentro dessas modalidades, aí aplico o que eu estava te falando, né? Depende da modalidade que o cliente fez o contrato, né? Então nós temos o BOT, o OEM e o Offsite. Existem outras, mas basicamente essas são as modalidades que mais a gente atua, que mais os clientes contratam, são uma dessas três modalidades. O BOT, o que é o BOT? O BOT a gente vai construir, vai operar e depois a gente vai transferir esse bem para o cliente, né? Então, o cliente a princípio não precisa desembolsar nada, zero. Imagina que tu tem uma empresa e tu precisa montar uma estação de tratamento de águas, né? E aí a tua empresa é de sapato, cara. Teu negócio é sapato, teu carro-chefe é sapato, tu não quer saber de tratamento de água e nem gastar dinheiro com isso. Tá bom. A Alpersan vai lá e diz, ó, a gente compra uma estação, monta, constrói a estação para você, opera a estação e no final transfere e você fica pagando uma taxa. Como se fosse um carro que tu adquire, uma casa que tu fica pagando parcelado, a Alpersan faz isso com você. Constrói, monta, opera, faz tudo, e você fica pagando uma taxa para a Alpersan. Essa é a modalidade de BOT. Não, tá bom, mas aí não encaixou no meu bolso esse negócio não, eu já tenho uma estação lá dentro, ela só precisa dar uma melhorada, né? Então tá bom. Nós temos a modalidade OEM, que é operação e manutenção. Então eu vou operar e fazer manutenções. Pequenas manutenções, aí vai depender do contrato, qual é o contrato que o cliente vai querer desenvolver. Mas esse é um contrato de operação e manutenção. Pronto. Não, Osney, mas eu não quero nem construir uma estação e também não tenho uma estação dentro, não. Eu não quero saber de efluente dentro da minha estação, da minha fábrica. Eu quero que tu pegue esse negócio e leve embora daqui. Não tem problema não. Nós temos a modalidade off-site. A gente vai dentro do cliente, pega via um caminhão sugador, suga esse efluente e leva embora para tratar dentro de uma estação nossa fora. Pronto, você também não tem nenhum problema. Tá bom?
E aí, isso aqui é o que eu estava explicando para vocês, né? Quais são as modalidades, né? Quais são as soluções, seja qual for a solução que você precisa, existe solução para o seu tratamento, né? Isso aqui é uma estação nossa que é a Vicunha Peixe. Essa daqui, estação bem grande. Bem grande. E onde é que nós estamos, né? Atualmente nós estamos aí em 9 estados, né? Espalhados aí pelo Brasil. E um dos estados que nós estamos aqui é o Amazonas, né? Nós estamos em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e no Amazonas. A ideia é a gente estar em todos os estados, ampliando a nossa carta de clientes, né? Por que a gente tem que tratar esgoto? Vem a pergunta aqui, tá bom, mas por que a gente trata? A empresa faz porque é boazinha? Não, cara, a gente faz porque é cobrado, a empresa faz porque ela é obrigada a devolver para a natureza de acordo com o que ela recebeu. Aqui nós temos alguns exemplos de alguns lugares, olha aí como é que está a poluição. Imagina, nós temos como exemplo aqui, se eu não me engano, essa imagem aqui, é o Igarapé do 40, uma foto que eu peguei lá perto de casa ali. Eu moro ali pelo Jardim, foto dessa ali. Olha como está a situação. Imagina se a gente não trata, olha o que vai acontecendo aí. O camarada está numa empresa próximo da Igarapé desse, não quer nem saber do tratamento. E aí, por que ocorre a poluição? A poluição das águas ela só ocorre porque são lançados esgotos em cursos de rios que possuam vazamento. Aliás, esse trecho aqui é um comentário do governador do Rio de Janeiro, se eu não me engano, na época é o Antony Garotinho. Olha o que ele comentou aqui. Ele comentou que a poluição das águas só ocorre porque são lançados esgotos em cursos de águas, né, que possuam vazão inferior à necessidade para a autodepuração desse esgoto. Aí ele citou como exemplo aqui, se lançarmos todo o esgoto da cidade de São Paulo, por exemplo, no Rio Amazonas, nada irá acontecer. Vocês concordam com isso aí? Será que se lançar um esgoto da cidade de São Paulo todinho no nosso Rio Amazonas ele aguenta? Sei não, né? Foi o governo que falou esse negócio aqui. Então tá. Pois é, o Amazonas possui uma vazão elevadíssima e a capacidade de autodepuração dessas águas irá promover a diluição e dispersão, né, no decaimento das cargas poluentes. E elas lançadas assim como ocorre nos emissários submarinos, né? Tu lança, lá tem um emissário submarino onde tu lança no mar e ele faz a autodepuração. Tá falando de um mar, né, de um oceano, tá falando do nosso Amazonas, mas enfim, vamos lá. Aí ele fala aqui, matéria orgânica e proliferação de bactérias. Será que isso daí vai acontecer se lançar todinho esse esgoto aí? Aí ele fala, sólidos em suspensão, detergente, óleos e graxas, fotossíntese, tudo isso vai acontecer. Efluentes líquidos, ácidos, alcalinos, aumento do pH, morte de peixe, tudo isso é gerado pela poluição. Alta temperatura, tudo isso é gerado pela poluição. Olha só o que acontece quando com uma água poluída. Rio de Janeiro aqui, morte dos peixes aí. Só que daí na época o Garotinho, que era o governador do Rio de Janeiro, quando ele viu essa imagem aí, todo mundo recolhendo peixe e tal, aí ele explicou. Ele explicou por que estava acontecendo isso. Tem uma nota de um jornal lá que ele está dizendo aqui, tinha muito peixe para pouca água, por isso morreram sufocados. A mortandade foi devido à superpopulação de peixe. Antônio Garotinho. Então, ele que está dizendo. Ele está se saindo, né? Ele está dizendo isso aí, ó. Isso aqui é na Lagoa Rodrigo de Freitas, ó. Aconteceu isso daí. Historinha, tratamento biológico de influentes, produzir os mesmos fenômenos observados. O que a estação faz? O que acontece com a estação?
ela promove a aceleração daquilo que acontece na natureza. Aquilo que a natureza já faz, né? Realmente, a natureza ela tem uma capacidade de autodepuração, mas ela é limitada. Você não pode ir jogando carga nela, uma hora ela vai saturar, uma hora ela não aguenta. Então, a ideia de estação de tratamento é você jogar para a natureza aquilo que ela suporta, aquilo que ela vai dar conta de continuar o tratamento. Se você jogar cargas altas, o vizinho joga carga alta, todo mundo joga carga alta, vai poluir, vai acontecer o que está acontecendo ali, né? E não é, acreditem que não é superpopulação de peixes, não. Tá, daí como escolher a melhor ETE? Dá para dizer assim, então a gente monta uma planilha aqui e vai escolher. Como é que eu faço para escolher uma estação? Não tem planilha mágica, não existe, né? Não existe. Primeiro tem que ser feito um conhecimento da área, qual que é a vazão, qual é a característica do efluente, se existe área disponível, se existe corpo receptor, né? E aí tem vários questionamentos para poder a gente conseguir dizer para o cliente, dizer qual que é a melhor estação, qual que é o melhor modelo, o que vai se adequar àquele setor, àquela fábrica. Dúvidas até aqui? Não? Aí nós temos as premissas. Todo contrato, toda a estação, ela não é uma moenda. Ela não sai moendo, triturando, o que tu jogar para lá, ela dá conta de tratar. Não existe isso. Para isso ela tem premissas. Ela tem uma vazão, ela tem uma carga de DQO, de oxigênio, de TBO, de pH, tudo certinho. Ela trata, mas ela trata de acordo com essas premissas. Se eu receber X, eu te devolvo Y. Pronto, não tem mágica, entendeu? Vamos dizer assim, tem um homem que pesa, sei lá, 50 quilos, não é? Um homem pequeno, 50 quilos. E tem um outro que tem 100 quilos. Um com 1,5 metro, o outro com 1,90 metro aí. Um pesando 120. Eles vão carregar mesmo as cargas. O cara que tem 1,90, que pesa 120 quilos, o outro pequenininho lá que pesa 50 quilos, vai conseguir carregar o mesmo peso que o grandão? Não vai, né? São condições diferentes. Então, a mesma coisa aqui. A estação ela não consegue receber aquilo que ela não foi projetada para receber. Né? Então, não é qualquer coisa, não. Não pode jogar qualquer coisa nela. Ela foi projetada para receber. Estou falando em peso, fazendo uma analogia com DQO. Né? Entenda, um homem vai carregar qualquer peso. Entenda a estação, ela vai suportar qualquer carga de DQO? Não. Então, ela não vai suportar qualquer carga. Igual, dependendo aí do biotipo, do tamanho de uma pessoa, ela também não vai conseguir carregar certas cargas, a estação também não. Né? Constrói para um galpão e o camarada constrói, passado o tempo, uma outra coisa ao lado, quer jogar na mesma estação. Está aumentando a carga. É como se tu pegar, mesmo que tu pegue um exemplo aí de um cara grande, né? Beleza, tu dá para ele carregar 20 quilos, ele carrega, tu aumenta para 30, tu aumenta para 40, 50, tu aumenta, sei lá, para 100 quilos, ele vai dizer, não consigo carregar 100 quilos, entendeu? Vai ter o limite dele. Estação de tratamento é a mesma coisa, entendeu? Vai chegar um limite que ela não trata. Então, para não acontecer isso, existem as premissas de contrato, que ela já até te dizendo, olha, temperatura isso, pH isso, OD isso, DQO isso, e ela te dá tudinho. E a gente monitora. Quanto é que está entrando, quanto é que está saindo. Pronto. Beleza? Então, normalmente a gente aplica essa relação aqui, de DQO, DBO. O que é DQO, DBO? Vocês já ouviram falar nisso? Demanda química de oxigênio e demanda biológica de oxigênio. Exatamente. A demanda química de oxigênio e a demanda biológica de oxigênio, elas têm uma relação direta. E essa relação é 2 para 1. Né? O ideal é 2 para 1. Aqui tem um exemplo aqui de algumas cargas, né? de DQO e DBO. E aí no final a gente deu ali um resultado de 912 de DQO e o DBO deu 287. A relação dividido um pelo outro deu 3. Então significa que eu estou recebendo uma carga alta e eu não estou conseguindo fazer uma boa depuração. Por quê? Porque minha carga está alta de DQO. Então essa relação aqui ela não está
dentro, não está a melhor dos mundos, né? Está com uma carga aqui de uma relação de 3,17, onde deveria estar 2, 2,5, que seria o ideal. Então a carga de relação DBO tem QO é sempre 2:1. Isso aqui está falando com relação à Constituição, o que a Constituição entende como poluidor, né? Aí vem aqui o que está escrito aqui em vermelho, destacado aqui. Para qualquer dano ambiental, a responsabilidade é compartilhada entre as empresas, mas o conceito jurídico, o poluidor é o pagador. Por isso, muito cuidado ao decidir qual empresa você contratará, né? Para o judiciário, o que ele entende? Ele entende que assim, a Opersan é quem faz o tratamento de efluentes, da minha ideia, beleza. Isso a gente sabe, né? Mas para o jurídico, a Opersan está fora. Por quê? Porque a Opersan trata, ela não é a fonte geradora, ela não é o poluidor. Quem é o poluidor? É a minha ideia. Então quem é que o judicial vai responsabilizar? A minha ideia, e não a Opersan, né? Isso é o que diz, que determina a lei. Não sou eu que estou falando, é a lei lá, o artigo 225 é quem está dizendo isso. Então, muito cuidado com quem você vai contratar, cuidado com a empresa em que você vai contratar. Essa empresa tem que ser uma empresa responsável, porque independente se essa empresa está cuidando bem ou está cuidando ruim, a responsabilidade é do poluidor, é do gerador. Entendido? Aí aqui vem alguns conceitos, né? O que é nitrogênio amoniacal, por que a legislação limita essa substância, né? Alguns conceitos químicos que assim, é importante, mas depois vocês dão uma verificada nesses pontos, né? Se a gente sair falando também, a gente não consegue atender a carga horária de vocês. Mas é importante a gente frisar que esse nitrogênio amoniacal, ele é a soma de amônia, né, e mais um íon amônio. E aí ele gera o nitrogênio amoniacal, que é um dos itens de premissa que a gente monitora. E afinal, por que a gente trata o esgoto? Até aqui, vamos indo por partes. O que vocês entenderam? Por que a gente tem que tratar o esgoto? A gente tem que tratar o esgoto para a gente não descartar qualquer tipo de efluente do esgoto e acontecer o processo de eutrofização, digamos que ou de um lago, ou de um rio, ou até mesmo de um mar, se for em uma larga quantidade. Então aquele negócio que o governador falou lá, que se jogar todinho o esgoto de São Paulo aqui no Amazonas, vai dar certo esse negócio aí? Esse estudo dele aí eu acho Pegar um sério. um zerão. Não dá certo, não. Dá certo não. Esse Zé, tá correto? A tua resposta, um dos motivos é esse, outro motivo é que a gente precisa atender a legislação, né? Já que se fala de meio ambiente hoje em dia a questão meio ambiente é uma questão muito batida, que é uma preocupação muito grande, que a nossa população mundial já está muito grande, e aí a gente gera muito efluente, gera muito detrito, gera muito lixo, então é uma preocupação, né? O Amazonas não precisa ainda se preocupar com isso. Não sei, pode ser que sim, né? Pode ser que por enquanto a gente não tenha ainda essa preocupação, mas como a gente viu nas fotos ali no início, já é realidade nossa aqui em Manaus, essa poluição, cara. Então se a gente não cuidar, se a gente continuar desse jeito, daqui a pouco a gente acontece igual aconteceu em São Paulo, no Rio, ou nas grandes cidades aí, acontece essa poluição e no final das contas quem vai sofrer futuramente são nossos filhos. Então a gente precisa cuidar. Então qual que é a resposta? Devolver a água para o corpo receptor de forma como foi captada. Essa é a resposta. E você pegou, a natureza te deu limpa, você devolve para a natureza ela limpa. Pronto, o conceito mais simples que pode ter é isso, né? Você devolver para a natureza como ela te entregou.
E aí, para isso, existem alguns processos de tratamento. Eles podem ser fisicoquímicos, eles podem ser aeróbios, eles podem ser anaeróbios. Os mais conhecidos, os mais simples são esses. Qual desses três aqui se encaixa aqui na minha ideia? Qual é a nossa realidade? O que vocês acham aí? Aeróbio, anaeróbio. Os dois? Aeróbio e anaeróbio. Exatamente, a gente trabalha com esses dois, a gente não trabalha com o processo físico-químico aqui, né? Não tem dosagem de produto químico, a gente trabalha com o sistema aeróbio e anaeróbio. E o que é aeróbio e anaeróbio, vocês sabem? Aeróbio é quando tem a presença de oxigênio no sistema e o anaeróbio é quando não tem a presença de oxigênio no sistema. Exatamente. A gente está falando aí da presença ou ausência de oxigênio. Então, aeróbio, presença de oxigênio, anaeróbio, ausência de oxigênio. Beleza? Os mais comuns são isso daí, ó, tratamento anaeróbio, lagoa de estabilização, ensaio submarino, tratamento aeróbio, que são os lodos ativados, né? MBBR, sistema MBR, né? E esses sistemas normalmente para que eles servem? Para estabilizar a carga orgânica por um meio biológico, que são os micro-organismos, né? Que é o que a ideia atua. O que a gente tem? A gente tem um sistema anaeróbio seguido de um sistema aeróbio. Em ambos os sistemas a gente tem micro-organismos atuando. Só que nós temos micro-organismos diferentes. Uns micro-organismos anaeróbios, que eles vão se desenvolver na ausência de oxigênio, e outros aeróbios, que vão se desenvolver na presença de oxigênio. E aí mais pra frente a gente vai ver cada um desses aí. Micro-organismo. Esses micro-organismos, cara, quando falar em micro-organismos, vai lá na IPR, não sei o que lá, eles fazem mal pra gente, né? A gente tem que manter cuidado, tem que se encapar todo, como é que é? Então vamos lá. Os bioretores contêm uma mistura bacteriana, né, que são micro-organismos biológicos. Estes materiais são geralmente não patogênicos, né? Não nos fazem mal. Mesmo assim, boas práticas de segurança e higiene devem ser exercidas, né? Contato direto com a pele, com os olhos, deve ser evitado. Esse tipo de coisa deve ser evitado, né? O uso de luvas é recomendado. Então, são perigosos? Não. Eles normalmente não são patogênicos, né? O que se recomenda? Recomenda o uso de EPI, né? Roupas adequadas. Vai lá, como a gente teve contato, vai lá, depois em seguida lava a mão, entendeu? Lava a mão, passa no álcool. Pronto, elas não são. Ó, após o contato com o efluente, as mãos devem ser cuidadosamente lavadas com água e sabão, principalmente antes de comer ou beber ou fumar. Esses micro-organismos, eles estão presentes no ar, em qualquer lugar. Em qualquer lugar a gente vai ver eles. Aqui, ó, a cara dos bichinhos ali. São alguns dos micro-organismos presentes na estação. Mas não é pra gente ter medo deles, não vão fazer nenhum mal, não. Aqui um exemplo aqui, ó. Como é que o operador deve manusear, como é que ele deve estar no momento, desse jeito aí. Você está falando dos micro-organismos que fazem o tratamento. Sim. Ok. Uma pergunta. Qual é a espécie dos micro-organismos atuantes no sistema aeróbio e no anaeróbio? Boa pergunta, vamos já ver, tá? Aqui, ó, uma maneira que o operador deve estar. Luva, se for se ele vai entrar ali em contato com uma elevatória, é bom que ele use uma máscara, né? Nesse caso aqui ele está com um abafador porque essa estação aí tem um ruído elevado, então por isso que ele está usando. Basicamente, luva, máscara, né? E depois lavar as mãos. Pronto. Tá? Vamos lá. Processo anaeróbio. Converte parte da matéria orgânica em gás carbônico e metano. Anaeróbio, tá? Recebem maiores quantidades de carga orgânica por unidade volumétrica. Com reatores USB, né, que é essa sigla aqui em inglês, ou RAFAs também, que são essa sigla aqui, ó, reatores anaeróbios de fluxo ascendente. Qual é a vantagem dessa modalidade, do anaeróbio? Né? Baixo custo de energia,
Eu não preciso fazer injeção de ar no sistema, já que é um sistema anaeróbio, né? A geração menor de taxa de lodo residual, é um lodo que não tem um crescimento muito elevado, diferente do outro sistema que a gente vai ver. Menor área para instalação, trata efluente com altas concentrações de substâncias orgânicas, tá? Desvantagens: necessidade de temperatura relativamente alta, preferencialmente entre 30 e 35. Acho que aqui a gente não tem nenhum problema com isso, com a instalação de um reator anaeróbio, né? Temperatura elevada para a gente é facinho, né? Então aqui a gente iria cumprir tranquilo, mas em São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Já são uns sistemas que... Por isso que você tem que ver local, onde que você está, vários fatores para recomendar qual é a estação melhor para esse cliente, né? Então, um anaeróbio para a nossa região dá muito certo, né? Lenta a taxa de crescimento das bactérias, por isso são longos períodos são necessários para o início, o startup da estação, né? Limitando os ajustes de acordo com a mudança de carga de efluente. Temperaturas e outras condições ambientais são necessárias para esse sistema anaeróbio. A gente vai começar a falar agora do sistema anaeróbio. Lá na prática, qual que é o anaeróbio e qual que é o aeróbio? Vocês sabem? Qual que é? A gente já sabe que uma tem oxigênio e a outra não tem oxigênio, né? Mas qual que é qual daquelas duas? Que olhando assim de longe é igual, não é não? Qual é a anaeróbio e qual é a aeróbio? De longe olhando? Não. Para te reconhecer, como é que tu sabe? Chegando perto. Ouvindo? Uma vai ter o quê? E a outra? Não vai ter. Significa que é o soprador que está mandando o oxigênio, né? Então ele vai começar a fazer um barulho no reator e o outro não. Correto, é isso. Uma forma muito simples de reconhecer é isso. Você chega perto, ouve, tá barulhando, tá lá dentro, beleza. Então esse daqui é o... Qual é esse reator? Esse que tá barulhando, qual é o nome dele? Aeróbio, e o outro é o anaeróbio. Certinho. Vamos passar muito fácil. Então, anaeróbio, vantagens e desvantagens, né? A gente começou já falou, né? O valor, aqui a gente vai falar um pouquinho o valor. A baixa produção de sólidos, né? De 5 a 10 vezes inferior a que ocorre nos processos aeróbios. E vamos pular ali para o valor. Baixo cápex de implementação, né? 90 per capita para o anaeróbio. Em compensação, a ausência de lodo de semeadura adaptada. Esse lodo anaeróbio é um lodo difícil de se encontrar. Como é um lodo que a gente viu aqui já, que ele tem um crescimento baixo, devagarinho, não é em todo lugar que a gente vai encontrar. Então é um lodo bem caro, né? Vamos fazer uma continha aqui. Normalmente, a gente tem, vamos dizer que 200 funcionários numa fábrica, né? Ele está me dizendo aqui, olha, que o capex para ele é de 90 per capita. Então 90 vezes 200, que é a quantidade de pessoas. Eu tenho aqui 180 mil. O valor do lodo. Vamos dar entendido um pouquinho. Não, é nesse daqui mesmo. Então, para eu fazer uma inoculação de lodo para um sistema onde eu tenha 200 pessoas, eu vou gastar... 2.000 pessoas. 2.000 pessoas, desculpa. Eu vou gastar essa grana aí. Um bom dinheiro. Enquanto que o outro sistema a gente encontra facilmente até para doar. Sistemas anaeróbios versus sistema aeróbio, né? Então vamos lá. O sistema aeróbio, o reator anaeróbio, ele gera em torno de 70 a 90% de biogás e 10 a 30% de efluente. Já o reator aeróbio, ele gera aí em torno de 40 a 50% de gás. Gás gerado são gases diferentes, né? Aqui no aeróbio eu gero dióxido de carbono, CO2, e lá no anaeróbio eu gero metano. Como eu gero um gás metano, por isso que a gente tem um lavador de gases que a gente vai ver também mais pra frente. Porque ele gera um gás metano, que é um gás mais perigoso. E gera em torno aí de efluente em torno de 5 a 10%.
Aqui é um reator aeróbio, um exemplo de lodo, né? Um reator que a gente tem num cliente nosso aí, um reator aberto, um reator aeróbio. Nessa estação aqui a gente trabalha com batelado. Aqui é a imagem de um lodo saudável, vamos dizer assim. O lodo saudável ele tem esse aspecto marrom meio avermelhado. Significa que está um lodo legal. Ele já começa a ficar preto, é porque ele já está no final da vida dele já. Sistema anaeróbio. Quanto custa um lodo anaeróbio? Normalmente o preço é cerca de 250 por metro cúbico, né? Acrescenta esse preço ao valor do frete, né? O frete de São Paulo para cá, a gente não vai encontrar aí esse lodo aqui em Manaus, então o frete de lá para cá é em torno de 25 mil, né? Estamos calculando aqui a minha ideia, né? 34 metros cúbicos vezes 250 vai dar 8.500 de lodo. Isso para uma unidade, vamos dizer para ele ter 240, né? Mais o frete, eu teria aí em torno de 33.500 para eu comprar esse lodo anaeróbio. Como nós temos 3 unidades, multiplica isso daí por 3, vamos ter aí quase 100 mil, né? Um dinheirinho, né? Aqui, esse é o aspecto que a gente tem do lodo anaeróbio, tá? Eles são uns grãozinhos assim, mais grossos, diferente do outro lodo, um lodo mais líquido, né? Bem fininho. Esse daqui ele tem uns grânulos. Anaerobiose. É um organismo anaeróbio, é qualquer organismo que não necessita de oxigênio para o crescimento. Ele pode reagir negativamente ou até mesmo morrer se o oxigênio estiver presente. Vamos imaginar nós. Nós somos seres que precisamos de oxigênio, correto? Se colocar a gente onde não tem oxigênio, ou tem um oxigênio que não é próprio para a gente, vamos dizer que na água. Na água tem oxigênio? Tem. Mas nós não temos, né, as guelras dos peixes que são apropriadas para sugar o oxigênio que está presente na água, a gente não tem isso. Então a gente precisa respirar fora. Se a gente dentro d'água ficar por um determinado tempo, morre, né? Então elas também. Elas já são o contrário. Se elas estiverem num ambiente que tem oxigênio, elas morrem. Elas reagem muito mal, né? Então não são organismos, não são micro-organismos que vão estar presentes onde tem oxigênio. Elas não vão estar. Um organismo anaeróbio pode ser unicelular, né? Ou seja, um protozoário, uma bactéria, multicelular, por exemplo, a nareida, que são vermes, né? Poliquetas, parasitas, verme de porco,